dia. O NE1 de hoje está no ar e até 1 da tarde. Você acompanha aqui com a gente as principais notícias da nossa região. Eu agradeço a sua companhia, espero a sua participação pelo nosso canal Globo. O QR Code está na tela para você mandar sua sugestão de reportagem, vídeos, fotos. Tá com algum problema na sua comunidade? Envia mensagem para a gente, que a nossa produção tá de olho. Agora são 11 horas e 47 minutos, muita gente se deslocando para o trabalho, para a escola, para os compromissos da tarde. Então, bora dar uma olhada aqui no trânsito do centro do Recife. Imagens ao vivo para você da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, um dos principais corredores de ônibus da cidade. Uma área com muitas clínicas, hospitais, você vê a movimentação intensa de quem vai sentido Zona Sul do Recife. Vamos ver alguns dos assuntos de hoje do NE1. Polícia Civil faz operação para continuar investigando a chacina em que 8 pessoas morreram em Camaragibe em 2023. Você vai ver quais foram os desdobramentos de hoje. A gente também traz informação sobre a prisão de 4 pessoas suspeitas de aplicar golpe em idosos. De acordo com a polícia, 2 delas já tinham sido presas pelo mesmo crime. Moradores de um bairro da zona norte do Recife dizem que há mais de um mês estão recebendo água suja e com cheiro de esgoto nas torneiras. Eles estão com medo de usar a água e pedem providências. Tem ainda a previsão do tempo para os próximos meses. O período de chuva está chegando e a Agência Pernambucana de Águas e Clima divulgou hoje como vão ser os meses de abril, maio e junho. Você confere já já. O NE1 te mostra também um projeto social que está mudando a vida de pessoas do bairro de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife, por meio da costura. Uma oportunidade de se qualificar e gerar renda. Essas e outras notícias agora no NE1. Agora, 11h48, a Polícia Civil cumpriu hoje cedo mandados de busca e apreensão do caso que investiga a morte de 9 pessoas na cidade de Camaragibe. Esse crime foi em setembro de 2023. A chacina de Tabatinga vitimou 6 pessoas de uma mesma família. A gente vai conversar ao vivo com o Juliano Roque sobre esse assunto. O que a polícia apreendeu hoje, Juliano? Bom dia para você. Ô Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Maristela, essa sua pergunta aí é a minha pergunta, é a pergunta da imprensa, é a pergunta de todo mundo. Porque, primeiro, a Polícia Civil soltou essa informação, divulgou que houve essa operação no começo da madrugada, amanhã, hoje cedo, mas não informou muitos detalhes, não. Disse que foram cumpridos hoje 7 mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços que ficam em Camaragibe, em São Lourenço da Mata e também em Maragogi, litoral de Alagoas. Foram alvos dessa operação, dessa vez, 6 policiais militares. 2 equipes da Corregedoria da Polícia Militar também participaram dessa operação que investiga a chacina que você lembrou logo cedo, antes de me chamar. Uma chacina que aconteceu no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, isso foi em 2023. Ao todo, nessa chacina, de acordo com a Polícia Civil, 12 policiais militares, eles estão envolvidos, estão sendo investigados. De acordo com a Polícia Civil, eles planejaram e mataram as pessoas da mesma família. Além de Alex Barbosa, que foi o vigilante que foi morto nessa confusão toda, além dele, a mãe, os irmãos e a companheira dele também foram assassinados, de acordo com a Polícia Civil, por policiais militares. E uma jovem que estava no local na hora em que tudo aconteceu, ela estava grávida, foi baleada e morreu no hospital, um mês depois. A polícia disse que foi um crime planejado, premeditado. Isso aconteceu em 2023, mas as investigações continuam. Hoje não foi divulgado que os policiais, os investigadores, retiraram dessas casas. Vale lembrar também que existem 4 inquéritos da Polícia Civil, 3 deles já foram concluídos, 1 ainda falta ser concluído. Essa briga toda começou quando um carro da PM chegou na comunidade de Tabatinga e foi recebido a tiros.
Maristela, já você me chama de novo, que nós vamos relembrar essa história e trazer mais informações sobre como está, em que pé está esse caso que investiga aí essa chacina que foi tão comentada na imprensa pernambucana, também saiu na imprensa nacional. Nós do NE1 também mostramos várias vezes reportagens falando sobre essa história toda. Me chama que já a gente traz outros detalhes também. Até já então, Juliano, com outras informações sobre essa investigação. E mais de 25 milhões de trabalhadores vão receber este ano o abono salarial PIS/PASEP. Serão disponibilizados mais de 30 bilhões de reais para o pagamento do benefício, que é concedido todos os anos a trabalhadores da iniciativa privada e a servidores públicos que atendem aos requisitos do programa, segundo o Ministério do Trabalho. Os pagamentos seguem um calendário e, nesta segunda fase, o benefício de até um salário mínimo será para trabalhadores e servidores nascidos em fevereiro. Camila Torres está pronta aqui para conversar com a gente. Ela tem outras informações. Quem tem direito ao benefício, hein, Camila? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem nos acompanha. Como você disse, né, trabalhadores do setor particular, da iniciativa privada, mas também servidores públicos. Só que não é todo mundo, né, gente? Precisa preencher alguns pré-requisitos que a gente vai detalhar aqui no NE1 e tudo que a gente disser é referente ao ano de 2023. Então, tem que lembrar qual era a sua condição, não este ano, não no ano passado, mas em 2023. O que está sendo analisado foi quanto tempo você trabalhou no ano de 2023, em que condição e quanto você ganhou no ano de 2023, para que aí sim seja avaliado se você tem direito a esse abono salarial de até um salário mínimo. Aproveita que o nosso QR Code está na tela, aponta a câmera do teu celular e aí vai abrir o canal Globo de comunicação entre a gente e você que está aí do outro lado da tela e manda a tua pergunta. Tem alguma dúvida sobre o pagamento do abono salarial PIS/PASEP? Manda aqui que eu vou estar com o superintendente da Caixa Econômica para esclarecer essas dúvidas. O abono ele já está liberado para quem fez aniversário em janeiro, o valor já está liberado. Para quem fez aniversário, né, em fevereiro, o abono também já está liberado, se você tiver direito, né? E o valor ele fica disponível até o fim do ano, então pode sacar a qualquer momento. Mas tem essa data prevista para a liberação dependendo do aniversário do trabalhador. É sempre no mês seguinte, né, ao do aniversário. Então tem que ficar atento à data da liberação, mas depois que o valor é liberado, ele pode ser sacado a qualquer momento. Então, daqui a pouquinho, Maristela, é só chamar que eu trago as informações junto com o superintendente da Caixa sobre quais são esses pré-requisitos para os trabalhadores da iniciativa privada, né, da iniciativa particular e também os servidores públicos. Lembrando que não são todos esses trabalhadores, mas quais são os pré-requisitos para poder ter direito ao abono salarial do PIS/PASEP. Maristela. Perfeito, Camila. Tem dúvida? Manda sua pergunta, que daqui a pouco Camila Torres está de volta para responder. A vacina da gripe agora vai fazer parte do calendário de vacinação de crianças, gestantes e idosos. Isso significa que as doses devem ficar disponíveis o ano todo nos postos de saúde, não só na época de campanha. Natália Dielu tem outras informações para a gente. Quando essa vacina estará disponível, Natália, para esses grupos prioritários, hein? Bom dia para você também. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A gente fala aqui ao vivo da sede do Programa Estadual de Imunizações. Estamos ao lado de Magda Costa, que é superintendente de imunizações aqui do Estado. Para trazer esse assunto, né, porque 260 mil doses já chegaram e foram distribuídas para todos os municípios. Mas esses municípios vão ter que organizar a logística, né, para começar essa vacinação. Magda, explica para a gente, então, se existe uma perspectiva do início dessa vacinação. Olá, bom dia, boa tarde. A vacinação oficialmente pelo Ministério da Saúde está prevista para o dia 7 de abril. No entanto, os municípios pernambucanos, assim que receberem as doses, eles já podem iniciar a vacinação.
Explica para a gente melhor o que muda, né? A gente está acostumado a falar sobre essa campanha anual da gripe, da vacinação contra a gripe. Agora vai estar ali, né, na caderneta de vacinação. Isso, a grande mudança desse ano, a vacinação contra a influenza, ela se tornou estratégica para a rotina de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, para gestantes e para pessoas de 60 anos e mais, né, os idosos. Então, é importante destacar que a vacinação desses grupos, que são os extremos etários, é de suma importância, tendo em vista aqui a vulnerabilidade, né? Essas pessoas, elas estão mais expostas a risco de doenças que são preveníveis por vacinação. Então, é importante que essa vacinação esteja no calendário. Tem um novo grupo também, né, que entrou. Isso. A gente sabe que comumente a gente tem grupos prioritários já conhecidos na campanha. Então, a incorporação desse ano é a novidade do grupo dos trabalhadores dos Correios. A gente sempre fala sobre a sazonalidade, né? O período em que doenças respiratórias, elas têm maior incidência. É um período que está se aproximando, né? É por causa disso também a distribuição começar agora? É importante, porque a gente sabe que a circulação de vírus, né, principalmente em nosso estado, ocorre. Então, os vírus eles estão circulando, né, eles vão mutando. Então, é importante que a vacinação ocorra. A vacinação é atualizada, né, a cada ano. A vacina da influenza ela é atualizada. Então, para diminuir o risco, né, de internação e de óbito, é importante que a vacina ela possa receber, né, cada pessoa possa receber e ela esteja atualizada. Superintendente, só tira uma dúvida, as pessoas que estão fora desse grupo prioritário, como é que vai funcionar? A gente aguarda que o Ministério da Saúde faça a ampliação dessa vacinação para a população em geral. Então, tão logo o Ministério da Saúde faça essa orientação, a gente vai divulgar para a população. Nesse momento, a gente reforça a vacinação nos grupos que são os principais, as crianças, os idosos e as gestantes, nos grupos prioritários, que são aquelas pessoas com comorbidade, as pessoas também que são da força de trabalho, os trabalhadores de transporte coletivo, os professores, os trabalhadores dos Correios, como foi citado. Então, nesse momento, é intensificar a vacinação nesses 2 grupos e também aguardar a orientação do Ministério para a abertura de um modo geral. Mas se caso aquele município tiver doses disponíveis, porque normalmente as pessoas costumam tomar a vacina da gripe uma vez por ano, né? Isso, a vacinação ela vai ficar aberta, disponível o ano todo. No entanto, toda a recomendação do Programa Nacional de Imunização é dada pelo Ministério da Saúde e Pernambuco segue a recomendação do Ministério da Saúde. Então, nesse momento, é na rotina desses 3 grupos iniciais e nos grupos que foram ditos, e a gente conta com a vacinação de todos. Muito obrigada, então, por essas informações. Grupos prioritários, né? Pessoas com mais de 60 anos, gestantes e também crianças entre 6 meses e 6 anos. Maristela. Você está precisando entrar no mercado de trabalho? Conhece alguém que está nessa procura por um emprego? Então vamos juntos ver algumas vagas que o NE1 separou para você. Já temos aqui no nosso telão. Tem vagas para motorista de caminhão carreta, é para trabalhar na capital pernambucana. São 2 vagas também para PCD, precisa ter feito o ensino fundamental completo, 1 ano e meio de experiência na função e você já pode se candidatar à vaga. Vai lá no Gol Recife que tem outras informações para você. Tem vagas também para consultora de vendas para trabalhar no Recife. São 4 oportunidades apenas para mulheres. Precisa ter feito o ensino médio completo, não precisa ter experiência. Tem vagas também para auxiliar de logística para trabalhar no Recife. São 3 vagas também para PCD. Precisa ter feito o ensino médio completo, não precisa ter experiência na função. Vai lá no golrecife.pe.gov.br que tem outras informações para você sobre essas vagas. Boa sorte aos candidatos. E a partir de maio deste ano, as empresas brasileiras terão que incluir a avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de segurança e saúde no trabalho. Isso significa que empregadores devem estar mais atentos à saúde dos trabalhadores e aos riscos gerados por estresse, assédio e carga mental excessiva. A Ana Beatriz Barbosa Silva é psiquiatra, referência em saúde mental e comportamento humano. Já vendeu mais de 2,5 milhões de livros. Conversa com a gente agora. Tudo bem? Por favor, vamos ter essa conversa tão importante
para a gente pensar um pouquinho sobre patrões e empregados. Como o emocional do líder afeta a coletividade? Bem-vinda. Muito obrigada. Olha só, uma coisa que eu acho que vai revolucionar é que a gente acabou descobrindo que sem saúde mental uma pessoa não pode ser feliz. Não existe essa possibilidade. E sem saúde mental e felicidade, não há produtividade. Então, assim, atentar para isso vai fazer com que a gente possa ter empresas muito mais produtivas. E os líderes vão ter que também rever o que é liderança. Porque liderança não é mandar, não é gritar. Eu digo que um bom líder começa dando o exemplo. Porque eu vejo que muita gente confunde liderança com, tipo assim, eu dou ordem e você obedece. É a diferença da liderança e da chefia? Exatamente. A gente vive tempos de liderança. O líder, além de dar o exemplo, ele tem que inspirar. E inspirar significa fazer com que o outro admire esse trabalho e queira fazer mais e melhor. Isso passa pela autoconsciência, você vai falar um pouco sobre isso hoje. A Ana faz palestra em Olinda à noite. Exatamente, lá no Teatro Guararapes, né, do evento da Sebrae, que sempre é um prazer falar para o Sebrae no Brasil inteiro, né, porque sempre traz essas temáticas tão importantes que precisam ser revistas e mudadas. Então, assim, os dados são alarmantes. Talvez no Brasil seja o país hoje que tem maior número de afastamentos por transtornos de ansiedade e também por depressão. E são dados comprovados pelo Ministério da Previdência Social, né? Os afastamentos por questões de saúde mental dispararam aí no pós-pandemia, ansiedade, depressão, foram sim as maiores causas de licença do trabalho do ano passado. O que esses dados mostram pra gente? Mostram que a gente durante muito tempo botou isso para debaixo do tapete, do tipo, aqui não se fala de fragilidades, como se o trabalho fosse um lugar onde as pessoas não têm problema, como se deixasse de ser humana para ir para lá para trabalhar. E dá para separar a pessoa física da jurídica? Não. Somos um só. Eu acho que quanto mais o meu trabalho é a extensão do que eu sou, eu estou na direção realmente de ser um ser humano melhor. Porque as pessoas separam, ou então vivem a semana inteira esperando a sexta-feira para ser feliz. Isso é um absurdo, porque assim, é um desperdício de vida, né? Porque o meu trabalho, ele também faz parte de mim. Agora, tem gente que fala assim, mas eu não gosto do meu trabalho. Ok, mesmo que você não goste do seu trabalho, seja um ser humano bacana dentro desse trabalho. Porque provavelmente você vai atrair pessoas que vão te indicar para outros trabalhos, que vão abrir outras portas. Então, assim, não dá para ser uma pessoa e ser outra pessoa no trabalho. Quando a gente junta isso e fica muito parecido, você está indo na trilha certa. Falamos sobre carga excessiva de trabalho, estresse, ansiedade e essa preocupação que entra agora na NR1 a partir de maio. Obrigações aí para os empregadores para que estejam mais atentos à saúde do trabalhador. Como gerenciar melhor essas emoções e de que maneira também essa exaustão pode paralisar a mente? Eu acho que a exaustão vai levar a adoecimento, não tem como, né? A exaustão, ela geralmente vai trazendo muita ansiedade, o excesso de ansiedade vai desembocar na depressão. Então, isso é um fato. Agora, eu acho que a gente tem que se atentar, e principalmente as empresas, para um detalhe. Nós somos seres individuais, podemos nos parecer, mas todos nós temos um talento, todos nós fomos criados com um talento que o grande líder vai despertar. A liderança vai despertar e vai ver. Existem testes de personalidades que podem ser aplicados nas empresas que eu acho sensacionais, porque não é o teste para ver se a pessoa está doente, o teste antes, né? Para ver o que você faz melhor. Por exemplo, você é uma área de comunicação. Seria um desperdício meu pegar e botar você para fazer cálculos de logística. Concorda? Concordo. Porque o seu melhor está na comunicação. Então, ver cada um o que tem de melhor para dar e tentar colocar isso na empresa de tal maneira que cada um estando dando o seu melhor, essas pessoas vão ser mais saudáveis e vão ser mais colaborativas. Gerir de forma inteligente aumenta, então, a produtividade da equipe? Isso é uma certeza, Maristela, isso não tenha dúvida. A escola de business de Harvard deixou muito claro que pessoas felizes produzem mais, adoecem menos e movimentam muito mais dinheiro na economia. Então, não investir nisso, descobrir o que cada um tem de melhor e facilitar esse melhor de cada um,
é, no mínimo, ser inteligente. Agora, o melhor vem a partir da qualidade de vida. Como dissemos aqui, não dá para separar o trabalhador da pessoa do dia a dia, da pessoa que está em casa, com a família. Então, como gerir melhor essas emoções e promover esse bem-estar no dia a dia, para isso se refletir, inclusive, no trabalho? Eu acho que tem uma coisa que a gente está esquecendo, que não existe felicidade, bem-estar, sem conhecimento e sem autoconhecimento. Conhecimento é entender como nós funcionamos. Por exemplo, nós somos seres humanos que temos pelo menos 3 dimensões, né? A física, a biológica, e cuidar desse corpo com boa alimentação, com bom sono, com boas práticas, com relaxamento. A gente tem uma dimensão mental que dá conta do que a gente pensa, né? Eu costumo dizer assim, não se demore em pensamentos ruins, não se demore em pensamentos que te levam para a culpa, porque isso certamente não vai dar bom resultado para ninguém. E também a gente tem que ver a nossa dimensão espiritual, que eu torno a dizer, não tem nada a ver com religião. A dimensão espiritual, nós somos seres espirituais. Cada um vai exercer essa espiritualidade de uma forma e está tudo bem. É o que te alimenta, né? É o que te alimenta, porque assim, a fé é universal. E fé é uma coisa que faz a gente acreditar que vale a pena viver, independente de qualquer coisa. Então vamos investir na nossa saúde mental. Ana Beatriz, muito obrigada por sua participação. Obrigada a você, minha querida. Ao vivo aqui. Boa palestra mais tarde. Pois é. Sempre bem-vinda ao Aguardando Recife. todo mundo lá. Muito obrigada, Maristela. Boa tarde. Boa tarde. A seguir, moradores de um bairro da zona norte do Recife dizem que há mais de um mês estão recebendo água suja e com cheiro de esgoto nas torneiras. Eles estão com medo de usar a água e pedem providências. E um projeto social que está mudando a vida de pessoas do bairro de Brasília Teimosa, na zona sul do Recife, por meio da costura. Uma oportunidade de se qualificar e gerar renda. A gente mostra já já, depois que o NE1 voltar do intervalo. Eu te espero, 12:08. NE1 de volta para mostrar a reclamação no bairro da Macaxeira, no Recife. Eles dizem que há mais de um mês a água que chega às torneiras está suja e com cheiro de esgoto. Hoje, dona Janduí se sentiu mais tranquila para lavar a louça com a água que sai da torneira. Tá melhor. O cheiro tá clarinha, não tá com sujeira. Mas até ontem de manhã tava fedendo. E quando eu abro a torneira já, cheio de langanho, um cheiro de fezes, um mau cheiro mesmo. Mas até ontem, ela comprou água para cozinhar e para tomar banho. A dona de casa está preocupada com a irmã que tem câncer. Ela acredita que a água suja foi o motivo que levou os parentes para a UPA com infecção intestinal. As receitas e os remédios confirmam a complicação de saúde. Passou mal. Minha filha, meu esposo, que tem a perna amputada, dor de barriga. Minha filha foi bater na UPA, Teve infecção intestinal, tá a prova aí, medicação, receita e tudo. E meu marido foi para a UPA não, graças a Deus não precisou. Minha irmã também ficou com dor de barriga, passou com 2 dias de diarreia. Esta vizinha também reclama, diz que o corpo está coçando há 4 dias. Ela tem usado a água que vem da Compesa para lavar roupas e para tomar banho. Para dona Régia, a água suja é a culpada. É dessa água que tá vindo podre, que nunca a gente tomou banho e nunca ficou assim. É essa água que tá vindo fezes mesmo. No corpo todo, no braço, nas pernas, nas costas, por todos os cantos as coceiras dessa água imunda. A reclamação é parecida entre os moradores da rua Tereza Carneiro, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. Rinaldo encheu esta garrafa transparente com água que sai da torneira de casa. O aposentado está revoltado. A gente fica aqui com constrangimento, todo dia a água sai nessa situação. A casa da gente está mais fedendo do que tudo, porque quando a gente abre a torneira, incensa a casa todinha com água de fossa, porque já faz mais de 3 meses que a gente vive reclamando sobre essa situação da água e a Compesa não faz nada. Pagamos a conta tudo certinho e uma situação dessa a gente passa. Olha as condições da água que está chegando. Olha. O problema começou há um mês. O morador ficou espantado com a cor da água que saía pela torneira de casa e filmou para compartilhar com os vizinhos. Não, entendeu? A gente está pagando, a gente tem direito de exigir. Olha as condições da água tem. Muita gente depende dessa água para beber, depende dessa água para tomar banho. Está começando a chegar água. Neste outro vídeo, o morador, além de registrar a cor da água, ele também relatou que sentia o cheiro de esgoto. Um mau cheiro, parecendo água de fezes. Ó.
Os moradores afirmam que a bronca está neste ponto aqui, por baixo do asfalto. Nesse local, há um ano a gente fez uma obra grande de esgoto, certo? Então eu entrei em contato com todos os moradores aqui dessa rua e nesse local aqui, descendo, todo mundo realmente está sentindo esse mau odor, esse mau cheiro dessa água de esgoto, certo? E subindo, realmente, todo mundo tá normal. Então, a gente já entrou em contato com a Compesa mais de 10 vezes, já fui na Compesa, já perdi as datas, eu ligo toda hora, certo? Se queixando. Até protesto, realmente, a gente já fez. Faz 30 dias que a gente cobra direto e a água realmente está desse jeito, como realmente vocês estão vendo. E o que é que eles dizem para vocês? Diz que vai vir, que o pessoal da Compesa vem. Realmente já vieram já umas 4 vezes, mas solucionaram nada. Dona Elisaete continua comprando água mineral. Ela não confia em cozinhar com a água do jeito que está, mesmo mais clara, porém ainda com cheiro ruim. Eu já tomava água mineral, só tomava, né? Mas agora eu estou comprando para cozinhar também, por conta do cheiro, que é muito forte e a gente toma banho e fica até se coçando com a água, entendeu? Aí pronto, a gente está nessa situação e já faz mais de mês. A Compesa disse que vem investigando desde o dia 11 de março o motivo da alteração da qualidade da água que está chegando na rua Tereza Carneiro, no bairro da Macaxeira. Ainda de acordo com a Compesa, a área é atendida por um regime de distribuição de 1 dia com água e 3 dias sem. E por isso, os serviços de manutenção e inspeções nas redes de distribuição só podem ser feitos em dias de abastecimento. A Compesa disse também que vai mandar uma equipe técnica hoje à tarde para continuar a pesquisa do possível ponto de contaminação que está provocando a alteração na água. Ainda de acordo com a companhia, foram identificadas ligações clandestinas na área que estão sendo retiradas. A empresa alerta que esse tipo de irregularidade pode ser um ponto de contaminação e comprometer a qualidade da água. A gente segue acompanhando daqui. Agora, 12h16, vamos à previsão do tempo para hoje. Imagens ao vivo da área central do Recife para você, céu com algumas nuvens. De acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o céu deve permanecer assim, parcialmente nublado a claro. Tem previsão de chuva rápida, isolada, de fraca a moderada durante a noite. Essa chuva deve continuar durante a madrugada e também nas primeiras horas da quinta-feira. E nós já estamos entrando naquele período tradicionalmente mais chuvoso aqui no estado, entre abril e junho. Hoje pela manhã, a APAC deu mais detalhes sobre a previsão do tempo para os próximos meses. E Bianca Carvalho acompanhou. Bianca. Oi, Maristela, essa previsão é para 3 meses, abril, maio e junho. Resumidamente, ela diz que teremos temperaturas mais altas, ou seja, vai ficar mais quente e vai chover ou na média ou abaixo da média. Para litoral, região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. No sertão, chuva abaixo da média. Teve um encontro ontem com os institutos de meteorologia de todo o Nordeste, também o Instituto Nacional. Eu vou conversar com a Edivânia Santos, que é meteorologista aqui da APAC. E nesse encontro de vocês foi isso que ficou dito. Mais ou menos o que está naquele mapa ali, que vai ficar como a nossa vida nesse trimestre. Em Pernambuco, chuvas abaixo da média no sertão. E aquele vermelho ali é abaixo da média. Abaixo da média. E no litoral, né, no setor leste, na verdade, que também pegou Agreste, e região metropolitana, Zona da Mata, de normal a abaixo da média. Por que a gente vai ter chuva abaixo da média ou normal? Tem a ver com a temperatura da água no oceano? Sim, a gente está com o Oceano Pacífico, que não tem nem Laninha nem El Ninho, né? Então, condições de neutralidade, que não influencia tanto em inibir as chuvas do Nordeste, mas o Atlântico muda muito mais rápido. Está com aquecimento em algumas regiões, com outras regiões com neutralidade, então isso influencia diretamente nas chuvas aqui na região Nordeste. Ou seja, o Atlântico precisaria, né, Edivânia, aquecer mais para chover mais. Exatamente. Coisa que não está acontecendo. Que não está acontecendo. Me diga uma coisa, isso impede que a gente pense num evento extremo, por exemplo, num dia com muita chuva e que cause alagamentos por toda a cidade, ou não? Não, isso não impede, porque nós estamos no período chuvoso, né? Abril, maio, junho é o período chuvoso, então podem ocorrer eventos extremos de chuva independente se vai chover de normal ou abaixo. O que vocês estão falando é do acumulado, da média. Total. No total, pode ser de normal a abaixo.
mas não impede de ocorrer eventos extremos nessa época do ano. No sertão pior, né? Porque sertão já nem tem mais inverno, está acabando o inverno do sertão. Exatamente. No sertão, abril, encerra-se o período chuvoso, então não tem prognóstico de terem chuvas significativas no sertão, então isso é ruim para a região. E com relação à temperatura, todo mundo morrendo de calor, Edivane, falando sobre isso, sobre o quente, o quente, o quente. Então, durante o dia as temperaturas devem permanecer em torno de 30 graus, 29, 30 graus no litoral, né? Então são temperaturas altas e pode ser até mais quente do que isso, né? Na média. Então os modelos também mostraram que as temperaturas devem ficar acima da média durante o dia. Lembrando, gente, que a temperatura marca uma coisa, mas a sensação térmica é outra. É outra coisa. Isso vai depender de como vai estar o estado do tempo no dia. Houve alguma alteração para Fernando de Noronha? Fernando de Noronha tem ficado acima da média, né, de chuva e deve continuar acima da média. Se por acaso acontecer um evento extraordinário, vocês conseguem prever com quanto tempo? Que vai ter uma semana com uma frente fria, com alguma coisa assim? Frente fria não chega aqui com essas características. Seria uma frente fria para nós, ou seja, muita chuva concentrada numa semana. Então, a gente faz a tendência de 5 dias, então a gente consegue ver essas alterações de no máximo 5 dias. Agora, a previsão com uma certeza maior é de 24 horas. Mas, por enquanto, para esses 3 meses, começando já da semana que vem, é isso. Mais calor, menos chuva. De normal abaixo, pelo menos dentro da média, no máximo, de normal abaixo da média, como a gente fala. E vento? Vai ter um ventinho ou não? Os ventos mais fortes começam em julho. Ou seja, não vai ter o ventinho para aliviar esse calor? Tem vento normal, que a gente está no litoral, né? Mas não aquele vento mais forte, né? Não, o vento mais forte que é esperado mais em julho e agosto. Edivane Santos, muito obrigada pelas informações. A gente volta para o estúdio Maristela. Agora, 12h21, hora de dar uma olhada no trânsito. Nós temos imagens aqui ao vivo para você da Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. A gente acompanha a movimentação ao vivo de quem segue para 232 e também de quem está em direção ao centro do Recife. Agora, a Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, no sentido centro. A gente acompanha a movimentação aí dos carros. Quem está do lado direito está indo sentido Afogados. A gente percebe uma maior quantidade de veículos retidos ali no alto da nossa imagem. Do lado esquerdo, a gente acompanha a movimentação mais tranquila de quem vai sentido aeroporto. Agora, a Avenida Rosa e Silva com a Avenida Santos Dumont, nos aflitos. A gente dá uma olhada também nesse trânsito mais intenso neste horário, agora em que as pessoas estão seguindo para os compromissos da hora do almoço. E uma operação da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no processo que investiga a chacina de Camaragibe. Esse crime aconteceu em setembro de 2023, no bairro de Tabatinga, um caso de muita repercussão que deixou 9 pessoas mortas, 6 delas da mesma família. Juliano Roque tem outros detalhes sobre esta operação, além dos mandados de busca e apreensão. Juliano, alguém foi preso hoje? Não, Maristela, hoje não, porque de acordo com a Polícia Civil, essa operação de hoje, ela cumpriu 7 mandados de busca e apreensão domiciliar. Portanto, não teve nenhum mandado de prisão. Mesmo a Polícia Civil não tendo mais dúvidas de que o assassinato de Alex Barbosa e de parentes dele foram policiais militares que fizeram esses crimes, né? A Polícia Civil e os investigadores ainda querem entender algumas situações, principalmente quando dizem respeito ao assassinato da mãe dele e da companheira dele. Dos 4 inquéritos instaurados pela Polícia Civil, 3 já foram concluídos. O único que ainda segue em andamento é exatamente o inquérito que investiga as mortes dessas 2 mulheres que foram encontradas durante a manhã, depois daquela confusão toda no bairro de Tabatinga. Elas estavam mortas em uma estrada de barro. Esses mandados de busca e apreensão domiciliar foram solicitados pelo Ministério Público e foram autorizados pela Justiça. Foram 7 em Camaragibe, em São Lourenço da Mata e também em Maragogi, litoral norte de Alagoas. Nós estamos falando de 6 policiais nessa fase investigado. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas por que foram 7 mandados? Porque um deles tem residência, tinha endereço aqui em Pernambuco e também no estado de Alagoas. A polícia também não informou o que foi trazido, o que foi
que a polícia conseguiu retirar desses endereços. A informação que nós temos é que 6 policiais eles foram alvos dessa vez nessa operação que investiga esse crime chocante, esse crime que também chamou a atenção principalmente pelo trabalho dos policiais em operações. Nós temos um relembra dessa história para que todo mundo entenda como tudo aconteceu. Ao todo, 9 pessoas morreram. 6 vítimas eram da mesma família. A polícia disse que foi chamada para atender uma ocorrência em Tabatinga, na noite do dia 14. Ainda de acordo com a PM, quando os policiais chegaram, houve troca de tiros e 2 PMs morreram baleados na cabeça. O suspeito de ter feito os disparos era Alex da Silva Barbosa, de 33 anos, que não tinha antecedentes criminais. 2 moradores também foram atingidos. Ana Letícia, de 18 anos, grávida, e o primo dela, de 14 anos. Alex fugiu. Ainda na noite do dia 14, homens encapuzados mataram 3 irmãos de Alex. No dia 15 pela manhã, a mãe e a mulher dele foram encontradas mortas em Paudalho. Em seguida, Alex foi encontrado em uma mata em Camaragibe. De acordo com a polícia, ele teria reagido e acabou morrendo. Ana Letícia e o primo dela ficaram internados em um hospital público. O adolescente de 14 anos teve alta 5 dias depois. Ana Letícia, de 18 anos, morreu depois de mais de um mês em coma. A bebê dela sobreviveu. O parto da criança foi feito pelos médicos quando a mãe ainda estava internada. Esse caso chamou bastante atenção pela sequência de mortes que aconteceu em 12 horas. Além da morte dessa parente também, que estava grávida e morreu no hospital, um parente de Alex Barbosa, ele denunciou que foi sequestrado, foi levado para uma estrada perto da Arena de Pernambuco, foi torturado, enfim. Todo esse caso chamou bastante a atenção da polícia. No geral mesmo, 12 policiais militares estão sendo investigados desde que a chacina aconteceu. Em maio do ano passado, 5 deles foram presos. Hoje, a Polícia Civil não atualizou essa informação se esses 5 policiais militares permanecem presos. Também não disse se essas 6 pessoas investigadas na operação de hoje fazem parte do grupo que foi preso no mês de maio do ano passado, ou se eles estão entre os 12 policiais que ainda não tinham sido citados para a imprensa. Maristela, a gente acompanha aí os desdobramentos dessa história. Obrigada pelas atualizações, Juliano. E está preso o homem suspeito de matar a ex-companheira a facadas na zona sul do Recife. O crime foi na segunda-feira. A vítima, Jeane Fernandes Gonçalves Pereira, tinha 39 anos. Estava com o filho do casal de 3 meses no colo, quando começou a ser esfaqueada. Joabe Alves tem outras informações sobre a prisão. Oi, Joabe. É isso, Maristela. A gente está aqui bem em frente, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aqui ao meu lado, o Coronel Michel, seja muito bem-vindo aqui ao ENE1. Esse suspeito, no dia do crime, na segunda-feira, ali por volta das 9 horas, assim que aconteceu o crime, ele fugiu, pelo mangue. E desde então a Polícia Militar vem realizando o trabalho e hoje pela manhã, às 9h30, prendeu esse criminoso. Exatamente. Por volta das 23 horas, das 23 horas da segunda-feira, da última segunda-feira, tomamos conhecimento que este imputado, que agora, neste momento, encontra-se preso, ele teria perpetrado um crime bárbaro, um crime de feminicídio, desferindo vários golpes de faca contra uma vítima inocente, uma ex-mulher dele. E no momento era um local de difícil acesso, uma localidade da Ilha de Deus que só se chega ou por uma ponte ou por barco. E o nosso efetivo chegou rapidamente, mas infelizmente ele conseguiu, por ser um morador da localidade, ele conseguiu fugir a nado e escondeu-se desde então no mangue. E assim, cabe aqui frisar que, em momento algum, as nossas diligências, a partir desse momento, como somos intolerantes a esse tipo de conduta, a esse tipo de crime bárbaro, nas nossas diligências não sofreram nenhum tipo de solução de continuidade. A todo tempo exaurimos todas as informações para tentar localizar o paradeiro deste rapaz. E por volta das 9h30 de hoje,
tomamos conhecimento, através de fontes colaboradoras, que não cabe aqui a gente citar nomes, e que ele estaria se deslocando nas proximidades do estacionamento de um shopping conhecido aqui da região metropolitana. E eu, como comandante da viatura, como comandante aí do 19º Batalhão, fiz questão de ir pessoalmente e logramos êxito na captura dele. Coronel, ele chegou com um ferimento, no caso foi no dia da discussão ali com o vizinho, no dia lá do crime? Exatamente, ele está com um ferimento na cabeça porque, segundo a vítima, que também já foi localizada, que está aqui, ao perceber que é um morador da localidade, né, ao perceber aquele crime bárbaro que ele estava cometendo, inclusive vale frisar aqui que, segundo as declarações da própria testemunha, ele estaria ainda com a criança de apenas 4 meses de vida no braço, e ele ao todo tempo efetuava várias facadas contra a vítima. Ele só fez cessar essas facadas a partir do momento que este morador, tentando salvar a vida desta senhora, efetuou uma barrotada na cabeça dele. Foi quando ele soltou a criança, virou-se para este rapaz e também tentou matá-lo, efetuando um golpe de faca peixeira no pescoço deste rapaz. Coronel, esse criminoso, ele demonstrou arrependimento? Ele não demonstra arrependimento em momento algum. Ele disse claramente ao nosso efetivo que não se arrepende, sabe que vai passar muito tempo atrás das grades, mas não se arrepende em momento algum. Rapaz frio, calculista, já respondeu pelo crime de roubo e em momento algum ele demonstra qualquer empatia pela vítima, pela sociedade, pelos familiares da vítima, para ninguém. A prisão aconteceu próximo de um shopping aqui da cidade. Ele tentou fugir no momento que você chegar? Não tentou fugir, porque um dos pressupostos básicos, né, da nossa noção de abordagem policial militar é a surpresa. É a maioria e a surpresa. Então, a partir do momento que tomamos conhecimento, fomos imediatamente para a localidade, esperamos um melhor local, né, porque a gente sabe do grau de periculosidade deste rapaz. Ele poderia reagir, mas ele foi tomado pela surpresa e quando ele se deu por conta, nós já estávamos em cima dele e conseguimos efetuar a abordagem pessoal. Ele não teve momento nenhum que ele pudesse reagir. Coronel, obrigado aqui pela participação aqui no ENE1. A gente lembra que Wagner Gomes Lima da Silva continua aqui na delegacia prestando depoimento. Maristela, é com você. Obrigada, Joab. E em Goiânia, na Mata Norte, a Polícia Civil prendeu um grupo de criminosos que aplicava golpes contra idosos. 4 pessoas foram levadas para a delegacia da cidade. 2 dos presos já haviam sido detidos pelo mesmo crime no ano passado. Os policiais recolheram celulares e documentos que comprovam os golpes. O delegado responsável pela investigação falou como os golpistas atuavam. Esse grupo criminoso, eles de alguma forma conseguiam adquirir a confiança desses idosos, por vezes auxiliando esses idosos com transações financeiras nos terminais de autoatendimento, né, nos caixas eletrônicos, e de posse dessas informações bancárias desses idosos, além de contrair empréstimos indevidos, também eles conseguiam, mediante reconhecimento facial, ter acesso à conta bancária desses idosos. E eles obtinham esse reconhecimento facial com o subterfúgio de que era para fim de prova de vida, para continuar recebendo a aposentadoria. Então, eles conseguiam praticar esse tipo de crime e, após ter acesso à conta do idoso, os valores, eles faziam transferências, faziam PIX, enfim, seja para a conta própria ou até para a conta de terceiros. A gente volta a falar sobre o abono salarial PIS/PASEP. Nesta segunda fase, o benefício de até um salário mínimo será para trabalhadores e servidores nascidos em fevereiro. Camila Torres tem outras informações para a gente. Camila. Os que nasceram em janeiro e que têm direito, tá, Maristela, já estão com o valor liberado. Deixa eu conversar com o Marcelo Maia, ele que é superintendente da Caixa no Recife e que é responsável pela região metropolitana. Marcelo, vamos começar deixando claro, né, que o abono ele é para trabalhadores da iniciativa privada, né, do setor particular, mas também para servidores públicos, mas não é para todo trabalhador. Quais são os critérios? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Exatamente. O abono salarial ele é para os trabalhadores que possuem renda média, né, até 2 salários mínimos, aqueles que trabalharam no mínimo 30 dias no ano de 2023, né, já que o abono desse ano está sendo pago referente ao ano de 2023, e que já possuem 5 anos de inscrição no PIS e PASEP. Então,
Tem que preencher os 3 pré-requisitos e não um deles só, né? Exatamente. E a soma dos 3 requisitos é que dá direito ao crédito ao abono salarial. Chegaram aqui perguntas pelo nosso canal Globo. Patrícia, ela pergunta, quem trabalha fixo recebe o abono salarial? Se o trabalhador trabalha fixo, acho que ela quer dizer de carteira assinada, né? Então, se ela trabalha e atende os critérios que a gente já falou, esses 3 requisitos, ela sim recebe abono salarial. Lembrando que tem que ter trabalhado no mínimo 30 dias no ano de 2023 e o pagamento ele é proporcional aos meses que foram trabalhados, sendo o valor máximo para quem trabalhou os 12 meses de até um salário mínimo atual. O valor, então, que é liberado por esse abono é proporcional ao tempo trabalhado em 2023. Exatamente. É feita uma conta da quantidade de meses que o trabalhador exerceu lá o seu trabalho com a carteira assinada em 2023 e aí é liberado o abono de acordo com esses meses trabalhados. Bárbara quer saber qual é a data que ela vai receber o PASEP. Ela diz que é de abril, né? O aniversário é em abril e o número final do PASEP dela é 8. Bom, a Bárbara vai receber o PASEP, então a gente entende que ela é uma servidora pública. Esse pagamento vai ser realizado pelo Banco do Brasil a partir do dia 15 de abril. E é importante a gente lembrar que o pagamento do PIS-PASEP, do abono, ele não tem relação com o número final do PIS, não é? E o calendário ele é feito de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador. E aí o cronograma ele já está até disponível, né, para que as pessoas possam consultar. Exatamente, pode ser consultado no site da Caixa ou no site do Ministério do Trabalho e Emprego, né, o pagamento que começou no mês de janeiro e vai até o dia 15 de agosto para os nascidos em dezembro. PIS, PASEP, pessoal, dependendo da condição, o pagamento é feito pela Caixa ou pelo Banco do Brasil. Agora, deixa eu perguntar, Marcelo, você estava falando quem tem a carteira assinada, quem tem o trabalho fixo, mas vamos pensar, por exemplo, nos funcionários domésticos, né? Eles têm direito, que eles têm carteira assinada, aqueles que trabalham numa residência só têm carteira assinada, talvez aí uma parte atenda a esse pré-requisito de receber menos de 2 salários mínimos, e aí também tem o critério de tempo, né? Tem que ter a carteira assinada há pelo menos 5 anos. Esses trabalhadores, eles têm direito também ao abono? Camila, o trabalhador doméstico ele tem uma regulamentação trabalhista bem específica, né? Ele não faz parte do programa PIS-PASEP. Quem faz parte do programa PIS-PASEP e recebe abono salarial são aqueles que são empregados por uma pessoa jurídica, tá? Então, com o trabalhador doméstico, por ser empregado de uma pessoa física, ele não vai ter direito a receber lá o abono. Então, recebe o abono quem é funcionário de uma empresa, não é isso? Exatamente. Quem trabalha para alguma empresa de carteira assinada, relembrando os requisitos, trabalhou no mínimo 30 dias em 2023, tem 5 anos de inscrição no programa e recebeu até 2 salários mínimos como média, aí esses são os trabalhadores que têm direito a receber o abono esse ano. MEI recebe? O MEI, o próprio MEI, ele não recebe uma vez que ele já é uma pessoa jurídica, né? Ele não tem um vínculo trabalhista. Mas se o MEI tiver algum empregado, né, um funcionário que trabalha para o MEI e que atende os requisitos do programa, sim, esse funcionário ele recebe o abono. Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Dúvidas, pessoal, tem lá no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, várias informações estão lá, na plataforma gov.br e também pelo telefone 158. Maristela. E a gente agradece a todo mundo que mandou pergunta para a gente pelo nosso canal Globo. Logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver uma operação de combate ao tráfico internacional de pessoas. Boa tarde, Trali. Olá, boa tarde, muito bom sempre estar aqui. Daqui a pouco vamos trazer para você todos os detalhes da fase final de um julgamento histórico no STF. Os ministros da primeira turma começaram hoje a anunciar a decisão, o entendimento de cada um deles sobre o pedido de abertura de processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados. O Procurador-Geral da República denunciou o grupo por crimes como golpe de Estado e organização armada. Logo mais também o resultado de uma operação de combate a uma rede de tráfico internacional de pessoas. A Polícia Federal investiga uma quadrilha especializada no contrabando de imigrantes. Coiotes que montam rotas criminosas e cobram caro de gente que quer entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Os detalhes, então, daqui a pouco para você no Jornal Hoje. Não perca, muito obrigado e até já. Ensinar técnicas de costura para gerar renda motivou uma oficina de empreendedorismo em Brasília Teimosa, na zona sul do Recife. As aulas são voltadas para mulheres acima dos 40 anos e pessoas LGBT. Entre uma dica e outra, o grupo compartilha experiências de vida
e sonha com novas possibilidades para o futuro. Patrícia é nascida e criada no bairro de Brasília Teimosa. Está toda empolgada, transformando retalhos de jeans em tudo quanto é acessório. Os brincos viraram a especialidade dela. O que deseja agora é produzir cada vez mais. Às vezes você pega uma peça, vai torar uma calça para fazer uma bermuda, uma saia. Aquele pedaço de jeans, ele pode servir para você fazer um acessório, né? Feito um brinco, um diadema. Ali você pode fazer uma pulseira. E é muito importante nessa parte de reaproveitamento, né? A gente termina ficando empoderada para querer abrir, dar aquela animada para abrir o negócio. O curso é de costura criativa e bordado livre. Cada aluna tem um propósito aqui: aumentar a renda familiar, ter uma ocupação, fortalecer o comércio local. Acontece 2 vezes por semana, no Centro de Educação Popular Maílde Araújo. Tem duração de 2 meses e meio. É o projeto social Cultura em Costura, promovido pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura do Recife. É para mulheres acima de 40 anos e para quem faz parte da população LGBTQIA+. Com base em pesquisa, a proposta foi acolher para poder capacitá-las, né? Gerando também, além das oficinas de costura, de oficinas sustentáveis, trazer um pouco da aplicação do empreendedorismo, né? A gente vai ter um pouco, algumas aulas que vai orientar a questão da precificação e cada vez mais a gente quer fazer a economia circular dentro da comunidade, né, de Brasília Teimosa. Richelle aproveitou a oportunidade para se desenvolver profissionalmente. Pretendo abrir um ateliê de costura, de bordados também, se tiver, chamar as amigas também para poder compartilhar com a gente esse aprendizado. Participar deste curso ultrapassa o desejo de aprender a costurar, de bordar um tecido, de fortalecer um comércio sustentável ou de gerar renda. Compartilhar experiências aqui permite a essas mulheres despertar para as necessidades do mundo e de cada indivíduo. Foi o que disse Dona Isamar, que sabe da importância do respeito. As dores de cabeça ficam fora, porque aqui é só aprendizado e alegria, porque a conversa gira, né? Eu não entendia muito dessa sigla LGBTQIA+. E aí, quando eu converso com Richelle, ela me esclarece. Para quem quiser abraçar a causa, o projeto precisa de patrocinadores e de materiais para abrir outras turmas. Temos a página do projeto, que é Oficina Cenário Criativo, né? E também vocês podem entrar em contato através do WhatsApp, né? DDD 819-8915-4040. E aí a gente pode até ir à pessoa para fazer o recolhimento. Que legal, né? Mensagens ofensivas contra raça, etnia, origem, identidade de gênero. Esses são alguns dos muitos exemplos de discursos de ódio que, infelizmente, se espalham pelas redes. Atacar uma pessoa ou um grupo na internet é crime. Natália Diello está com a gente nesse assunto porque liberdade de expressão não é justificativa para esse tipo de discurso, né, Natália? É verdade, né, Maristela? Até porque o nosso direito, ele termina quando a gente invade o direito de outra pessoa. Então, a gente sabe que na internet é muito comum, né? As pessoas acham que vão ficar impunes ali por trás de mensagens ofensivas, mensagens que muitas vezes atentam contra grupos que já são muito vulneráveis, né? Minorias. A gente está aqui ao lado da doutora Patrícia Teodósio, que é advogada especialista em direitos humanos. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre esse discurso de ódio.
que é caracterizado, né? O que caracteriza o discurso de ódio na justiça? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todo mundo que está em casa. É como você bem falou, né? O discurso de ódio é isso, é o direito seu terminando para que você não ofenda o direito de outra pessoa. A gente tem a Constituição no artigo 5º que prevê que a gente tem sim um direito à liberdade de expressão, mas também tem direito à dignidade da pessoa humana, também tem direito à intimidade e também o mesmo artigo da Constituição prevê que toda discriminação atentatória aos direitos humanos vai ser punida. Isso é o caso do discurso de ódio, né? O discurso de ódio pode se dar de várias formas, várias tipificações que a gente chama, né? Que diz exatamente qual é o crime, várias leis esparsas, mas todos eles essa ofensa histórica a grupos historicamente vulnerabilizados, né? E aí o que é que a gente tem? Tem uma lei que compila todas essas possibilidades, que é a Marco Civil da Internet, que ela é de 2014, foi regulamentada em 2019, e aí ela traz um procedimento para que a gente possa apurar esses conteúdos que estão na internet e a responsabilidade dos provedores de aplicativo, que são essas plataformas que disponibilizam o conteúdo para as pessoas, que pode ser uma rede social, pode ser qualquer outro tipo de plataforma. Elas precisam ter um canal para receber essas denúncias e precisam dar uma resposta em até 48 horas para a pessoa que denunciou. E aí, sendo um conteúdo explicitamente ofensivo aos direitos humanos, é obrigação dessa plataforma retirar. Em caso de dúvida, a gente pode ir por meio da ordem judicial. Doutora, muitas vezes esse discurso de ódio ele se relaciona com crimes, né? Que a gente já conhece, crime de racismo, de homofobia, tem a questão da transfobia também, tem a questão do preconceito contra pessoas com deficiência, né? Isso também é muito comum, a xenofobia, né, com pessoas nordestinas, como nós aqui. E aí, todos esses crimes, eles estão tipificados em várias leis esparsas. E aí podem acontecer contra vários grupos, mas acontecem mais comumente com grupos historicamente vulnerabilizados. De que forma a pessoa que se sente ofendida, né, que se sente afetada por um discurso desse, ela pode pedir reparação, enfim, pode recorrer na justiça? A primeira coisa é sempre gravar tudo, né? Tirar print de tudo, fazer um maior número de provas que você conseguir daquele conteúdo, porque muitas vezes ele é apagado a partir do momento que a denúncia é feita nos órgãos responsáveis. O segundo passo é fazer a denúncia na plataforma, como eu falei, e o terceiro é fazer o registro do boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Muitas vezes, por diversos fatores, não é o suficiente fazer o registro do boletim de ocorrência. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento. Aqui em Pernambuco, a gente tem o NAVE, que é o Núcleo de Apoio à Vítima do Ministério Público de Pernambuco. Então, tem uma plataforma na internet, você pode acessar, pode fazer sua denúncia, e aí eles vão entrar em contato. Tem também uma ONG chamada SaferNet, que você pode, inclusive, fazer denúncias anônimas. E na esfera civil, a gente pode recorrer ao juizado especial também sem a necessidade de um advogado, de forma autônoma. Com o registro do boletim de ocorrência, com as provas em mão, você vai até lá pedir a retirada do conteúdo, pedir a indenização por aquele conteúdo postado. Sempre é importante fazer o registro do boletim de ocorrência? Indispensável. Muito obrigada, doutora Patrícia Teodósio. Eu que agradeço. Essa discussão é muito importante mesmo. A internet não é motivo, né? Não é um meio de impunidade. É possível se identificar essas pessoas criminosas, Maristela? Identificar e punir de acordo com a lei, né, Natália? Agora a gente fala sobre o Vem Livre Acesso, cartão que permite que pessoas com deficiência usem o transporte público da região metropolitana de graça. Juliano Roque vai explicar como conseguir esse documento, hein, Juliano? Conta pra gente, por favor. Ô Maristela, existe um caminho para que o morador daqui da cidade ele tenha direito, ele tem direito, mas ele tem acesso a esse cartão. Antes de passar essas informações sobre esse caminho, deixa eu dizer para vocês onde eu estou agora. Eu estou no posto de atendimento do VEM, fica aqui na Rua das Ninfas, no bairro da Boa Vista, super tranquilo. Eu vi muita gente chegando aqui sem problema algum, sem bronca alguma, chega com horário marcado, é tudo escaneado, passa no QR Code, vai, resolve, pega cartão, faz a recarga e sai tranquilamente. Eu acompanhei aqui uma senhora, ela veio, resolveu tudo, passou, não demorou nem 2 minutos, foi vapt-vupt. E eu converso agora com Bernardo Braga, ele é da Urbana e tem essas informações sobre esse cartão Passe Livre. Bernardo, são vários tipos de cartões que a gente está falando aqui, mas o Passe Livre, quem tem direito? Quais são as pessoas com deficiência que têm direito a esse cartão? Isso, na verdade é o cartão Vem Livre Acesso. Vem Livre Acesso, não é o Passe Livre, estou no tempo antigo, né, do Passe Fácil. Vem Livre Acesso, minha gente. Isso, o Vem Livre Acesso é o cartão que dá direito à gratuidade no sistema de transporte às pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual, física ou deficiência múltipla.
O Bernardo, essas coisas entregam a nossa idade, no caso, né? Minha gente, ó, mostra aqui, Bernardo, o cartãozinho. Não tem algo específico, não. É um cartão padrão com o VEM, né? Mas atrás, Bernardo, mostra aqui pra gente, no local dessa tarja branca aqui, vem impresso o VEM. Isso, tem o tipo do cartão, livre acesso, que é o tipo de cartão que dá direito à gratuidade às pessoas com deficiência. Entendi. Algumas pessoas, por exemplo, que são autistas, que têm filhos autistas ou que têm outro tipo de deficiência, algumas pessoas com fibromialgia estão sendo enquadradas no PCD. Como é que faz esse caminho? Tem que resolver isso aqui, no VEM, é? Não, o primeiro passo, ele deve procurar um CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Se encaminha ao CRAS mais próximo da sua residência, leva consigo a documentação pessoal, de identidade, RG, CPF, comprovante de residência e também um laudo que comprove a sua deficiência. O CRAS ele encaminhará essa documentação para a SEAD, que é a Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, e vai agendar uma perícia médica. Essa perícia é feita por uma junta médica que vai avaliar a solicitação. Quando esse pedido for deferido, for aprovado, aí o interessado no benefício deve entrar no nosso site, o aplicativo Cartão Vem, e iniciar o processo de solicitação do cartão. Essa parte é super simples, é bem rápida e toda digital. Bernardo, eu vou reforçar essa informação. Adianta vir para cá ou para qualquer outro ponto de atendimento do Vem com laudo médico, com receita médica, com alguma informação que você é PCD? Não, não adianta. Você deve ir ao CRAS. O primeiro ponto é se dirigir ao CRAS mais próximo da sua residência. Só quando o pedido for deferido, aprovado, que aí você entra no nosso site, o aplicativo, e faz a solicitação do cartão. Inclusive, você não precisa nem vir ao posto para retirar o cartão. Pode receber em casa também. A entrega é feita pelos Correios. Você sabe dizer se demora muito essa parte burocrática de dar entrada e ter o cartão? Essa parte, desde que envolve o CRAS e a SEAD, a gente não tem acesso, não tem controle. O que eu posso dizer é que a partir do momento que o pedido for aprovado, a parte de emissão do cartão é super simples e rápida. De uma vez o cartão emitido, é um documento que tem validade ou pode ficar usando sempre? Ele não tem validade, mas pode ser necessária a revalidação desse benefício. Se isso for necessário, nós informaremos, entraremos em contato com todos os nossos beneficiários e faremos esse processo. Qual a importância da pessoa usar quem realmente for o dono do cartão, Bernardo? Pronto, isso é fundamental. Isso é um benefício, é um programa social, isso é um benefício que toda a sociedade está ajudando a arcar com essa gratuidade. Então, o uso do cartão Vem Livre Acesso ele é pessoal e intransferível. Só quem pode utilizar é o beneficiário do cartão. Se for identificado algum uso indevido, o cartão será bloqueado e pode acarretar também o cancelamento ou a suspensão do benefício. Valeu. Bernardo Braga, muito obrigado pelas informações. Lembrando que todas essas informações estão no aplicativo e também no site do Vem. Maristela. Obrigada, Juliano, pelas informações. E quando uma relação de trabalho chega ao fim, existe uma ferramenta legal que garante uma transição organizada, com tempo para que o empregador e o empregado se preparem. É o aviso prévio. Vamos conversar sobre este assunto com Camila Torres. Ela está ao vivo, ao lado de um advogado trabalhista. Quais são as formas de cumprir esse aviso prévio, Camila? Porque o nome é um só, mas existem formas diferentes, tá, Maristela? Breno Barros, que é advogado, vai explicar para a gente. Ô, Breno, quais são as diferentes formas, né, de cumprir o aviso prévio? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, telespectador do NE2. Bem, o aviso prévio eu costumo falar que é uma comunicação antecipada. Então, assim, quem vai pôr fim à relação, seja o empregado ou a empresa, ele que tem o direito, o dever, no caso, de avisar a parte adversa que está encerrando aquele contrato. Então, ele tem que avisar com antecedência. No caso da empresa, porque tem a finalidade do empregado voltar para o mercado de trabalho, tem um tempo ali para ele fazer entrevistas de emprego e tudo. E no caso do empregado, ele avisa para a empresa para realmente ela ter como repor aquele funcionário de volta. Quer dizer que é um tempo necessário para os dois lados, né? Seja para o patrão, seja para o trabalhador. Agora, a forma de cumprir esse aviso prévio que pode ser diferente, né? Assim, pode ser cumprindo mesmo os 30 dias, ou não sei se pode ser menos, ou já receber em dinheiro. Como é que funciona, hein, Breno? Exatamente. Temos duas modalidades hoje do aviso prévio. O aviso prévio trabalhado e o indenizado. O trabalhado, como o nome já diz, é aquele que o empregado precisa trabalhar, prestar o serviço até a extinção do contrato. E o indenizado
indenizado, ele pode ficar em casa e a empresa vai ter que pagar. No caso, a empresa também ela não é obrigada a demitir o funcionário e ficar com ele, permanecer. Ela pode demitir e indenizá-lo e tem que pagar esse valor. Se o empregado for demitido, ele tem o direito de escolher uma redução da jornada dele. Ou ele escolhe em reduzir 2 horas por dia, até aquilo que eu falei em relação a voltar ao mercado de trabalho, ou reduzir em 7 dias por mês esse aviso prévio. Agora, o aviso prévio, ele tem duração sempre de 30 dias? É sempre um mês inteiro, Breno? Então, como eu falei agora, pode haver essa redução se a empresa demitir. Se o empregado pedir demissão, ele tem que cumprir sim, é uma obrigação dele. Se porventura ele não quiser cumprir, pode ser descontado da rescisão dele, tá? E em relação você estava explicando aí se o tempo é esse mesmo, né? Se é o tempo para ser cumprido, são esses 30 dias, como eu havia perguntado. E aí você disse que depende da situação, né? Exato, depende da situação. Tem esse indenizado e tem esse também do aviso prévio indenizado. Certo, então. Ô Breno, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente está aqui falando sobre as possibilidades de aviso prévio, que é um tempo necessário, então, gente, tanto para o trabalhador quanto para o patrão, para todo mundo se organizar na hora em que há esse desligamento, o encerramento de contrato. Maristela. Informação importante para patrões e empregados, Camila. É difícil passar um dia longe das telas, né? O excesso de exposição a informações no celular, no tablet ou na televisão, no trabalho ou mesmo nos momentos de lazer pode trazer consequências físicas, como dor de cabeça, dor nos olhos. Mas os efeitos também podem ser nocivos em outras áreas do nosso organismo. Tem até um termo que explica esse... Nós interrompemos agora a nossa programação. Vamos à redação do Jornal Hoje. Olá, boa tarde. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados, ex-ministros e militares de alta patente. Agora, então, eles vão responder a uma ação penal pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Julgamento terminou agora há pouco e a decisão foi unânime. Os 5 ministros votaram a favor de aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ainda cabe recurso dessa decisão. As defesas podem pedir, por exemplo, esclarecimentos para a própria turma do STF. Encerrada, então, essa etapa, tem início uma nova com depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos réus. As defesas vão poder ainda pedir produção de provas. Só então o STF vai julgar o mérito para decidir se os réus vão ser absolvidos ou condenados. Esse julgamento ainda não tem data prevista, deve ocorrer só no segundo semestre. Todos os detalhes, então, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, você confere logo mais no Jornal Hoje, 1h25, hora de Brasília. Espero por você. Estamos de volta e é difícil, né, passar um dia longe das telas. A gente estava falando aqui sobre isso. O excesso de exposição a essas informações no celular, no tablet, na televisão, né, isso tudo prejudica a nossa saúde, pode trazer consequências. Tem até um termo que explica esse desgaste cognitivo, né? Natália Dielu vai contar pra gente que termo é esse e o que ele significa na prática, Natália.
O termo, Maristela, é brain rot, que significa mais ou menos, numa tradução livre, né, apodrecimento do cérebro. É como se o nosso cérebro ele fosse perdendo, né, a capacidade de novos conhecimentos, né, de outras, adquirir conhecimentos em áreas importantes, concentração, né? A gente está aqui ao lado de Natália Lima, que é neuropsicóloga. Doutora, explica para a gente melhor o que significa na prática esse termo, que foi um dos mais buscados, né, na internet. Exatamente, esse foi um dos termos que foi mais utilizado e que entrou aí no dicionário, né, de Oxford, né, porque representa exatamente esse momento que a gente está vivendo hoje, de uma sociedade hiperconectada. Então, está diretamente relacionada a isso. Quando fala em um termo de um cérebro como se estivesse apodrecendo, a gente está falando também de um cérebro que está parado. O cérebro da gente é plástico, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser desenvolvido. Então, a partir do momento que a gente está dentro desse cenário, onde está ali recebendo só o conteúdo de uma forma passiva, passando muitas horas ali na internet, é exatamente isso que está associado a esse termo. A utilização muito frequente e intensa de vídeos fragmentados e receber aí a informação de forma passiva sem o cérebro estar desenvolvendo. Doutora, é como se a gente perdesse algumas competências, algumas capacidades que nosso cérebro tem? É exatamente isso, né? A gente fala também em poda neuronal, né? Então faz muito sentido a gente falar em poda neuronal. Então imagine uma poda de uma árvore mesmo, né? É exatamente como se cortasse ou diminuísse o desenvolvimento dessas habilidades, né? Que é a atenção, memória, capacidade de resolver problemas. O cérebro ele não está sendo estimulado, ele está ali fragmentado de uma forma passiva. Então é exatamente isso, como se a gente estivesse perdendo mesmo habilidades. Doutora, tem sido muito comum nos adolescentes, né? Nos mais jovens, que é um desafio para os pais. No público adolescente, a gente já tem dados hoje estatísticos também que fala, por um lado, que a recomendação da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que esse público, criança e adolescente, faça aí uma utilização de 2, 3 horas no máximo para que tenha um desenvolvimento saudável. E a gente vê o cenário exatamente o contrário. Esse público fazendo a utilização ali de 8 horas no dia, né? Então esse é o público que, sem sombra de dúvida, é o público que já é mais atingido, é o público que está mais vulnerável e é o público que realmente deveria estar se desenvolvendo e não está, né? Doutora, nosso tempo está acabando, mas eu queria saber se em algumas situações as famílias precisam de ajuda mesmo de um especialista, porque isso se torna um vício, né? E aí às vezes é difícil para eles conseguirem comandar isso. Exatamente, às vezes se torna um vício, né? Eu diria que a família, ela precisa estar atenta ao seu filho, né? Se ele está passando muitas horas ali utilizando a internet, né? Esse é o principal sinal de alerta que ele... Obrigada. Então, também. Às vezes é necessário pedir ajuda mesmo de um especialista. Maristela. Assunto importante, nosso tempo está acabando, né, Natália? Importante ter cuidado mesmo com as telas. O NE1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Fique agora com o Globo Esporte.